no ar mais um Dr. Cash, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com um grande time de profissionais que são expert em suas áreas de atuações, para trazer com muita credibilidade, respeito e informações para a sua noite. Eu tenho o privilégio de receber aqui ele que já é parceiro nosso de longa data, estava com saudade, porque eu vi o doutor Alexandre e em fevereiro nós nos vimos, né? Exatamente. Ele está operando muito, viajando, estava inclusive num congresso fora agora recente. E tá difícil conseguir agenda para gravar com você, mas deu Difícil certo. conciliar a agenda, né? Pois é, muito bem-vindo, Hoje. doutor. Muito bom estar com você aqui mais Obrigado, uma obrigado vez. mesmo. Você sabe que eu tenho uma estima muito grande por você e por toda a equipe. Também. E assim, realmente, graças a Deus, né? A nossa agenda é bem conturbada nesse sentido. Então, Sim, mas a gente sempre encontra aí um espaçozinho na agenda para poder vir aqui e conversar sobre assuntos muito relevantes, né? Na cirurgia sim. plástica e assuntos que eu acabei de ver no Congresso, que são muito, Uhum, que estão em voga agora, que estão uhum. mais em cena aí, numa perspectiva maior. A gente está falando agora de explante mamário, próteses anatômicas, nova tecnologia também que está Sim. chegando, né? Muitas Mais novidades uma, nesse universo da plástica, exato. que é um universo que tem constante movimento, né? Tá o tempo todo mudando alguma Aham, coisa, o sim. tempo todo vindo tecnologia nova e é isso aí. A gente tem que atualizar, saber se realmente presta, né? Se realmente é Uhum. boa a tecnologia, porque às vezes não é tão boa assim, é o dinheiro jogado fora. Então a gente tem que saber analisar muito bem isso e para poder adquirir e fazer o bem para o nosso paciente, né? Que é a nossa principal meta. Você se considera um profissional emocionado que vai na onda e já compra ou você espera ver se está dando certo primeiro? Não, eu Ah, espero a porque eu experiência vai trazendo fiz. isso pra gente, né, É, Ale? porque eu comprei um aparelho na emoção para nunca Aham, mais. Eu tirei o dinheiro desse aparelho depois de mais de 3 anos. olha só. Então, assim, eu não. Devido a esse aparelho, eu aprendi a ser mais comedido, analisar bem, realmente ver se tem fluxo, alugar o aparelho do colega primeiro, vejo se o aparelho realmente é bom, se tem resultados bons, aí que eu compro. Tá certo. Hoje eu tô nessa vertente, assim, Uhum, e assim, eu acho que eu acho que é o mais correto. tá certo. Tem que analisar muito, porque tem muitas opções hoje no mercado e a gente sabe que nem tudo que parece bom é bom e a gente tem que ver também o que que é comercial, né? O que que Isso, é aplicável na minha clínica? O que que tem a ver com o perfil do meu cliente, né? exato. O que que tem a ver com o perfil do cliente, o que se a gente consegue reverter em lucro mesmo esse aparelho, Tempo de monetização tempo de disso. monetização de tudo isso. Uhum, Então, a gente tem que analisar tudo isso na hora de comprar uhum. o aparelho. Eu gosto muito das tecnologias, eu uso bastante nas minhas cirurgias, mas são todas tecnologias assim que eu namorei muito, Sim. Viu muitas vi validações muitas para validações adquirir. aí que eu adquiri, Que exatamente. bom, é isso aí. Ainda bem que nós temos essa oportunidade, né, de ver, de testar, para aí sim fazer essa aquisição, porque a gente sabe que o universo da cirurgia plástica, ela é um universo onde requer muitos investimentos, né? As pessoas às vezes falam assim, ah, mas é caro um procedimento cirúrgico. Mas a gente sabe o quanto é dispendioso o investimento do cirurgião. Você tem uma clínica hoje bem equipada, com bons aparelhos, boas tecnologias que se tornaram aliadas, inclusive, da cirurgia plástica, facilitaram muito o trabalho também, né, doutor? Para trazer um refinamento melhor, um resultado melhor. Esse investimento ele é alto. Então, assim, vocês precisam ter uma garantia de contrapartida desse investimento, né? Exato, assim, eu tava te falando antes de começar o podcast, da nova tecnologia, o Ignite, a Uhum, radiofrequência bipolar, que promete aí uma retração de pele muito boa, uhum. mas assim, o aparelho lançou não tem um mês aqui no Brasil. Então, eu tenho que ver, tenho que estudar o aparelho, ver uma cirurgia com ele, ver os resultados dele. Aparentemente são promissores, né? Mas e se for aquela tecnologia que daqui a alguns anos a gente vai falar assim, não era tão boa assim. O outro aparelho que eu tinha já me entregava O isso. outro já me entregava, entendeu? Sim, Então, tem que a ter um gente olhar tem que ter atento. um olhar muito É atento. gestão, é experiência que vai trazendo isso pra gente, né? Exato. Ó, gente, ser médico hoje não é só ser médico, não, atendendo. Tem que ter um olhar atento para a parte da gestão.
que isso vai demandar muito do sucesso do seu Isso. consultório, da sua E clínica, né, sem doutor? falar também que para eu decidir comprar qualquer coisa, eu tenho que falar com a minha mãe, né? Ele é financeiro. É meu financeiro. Eu É ela chego que para dá o minha aval. mãe, Pode, ela não que dá o pode. aval. Eu não compro nada sem ela dar o aval. Que bom. Nessa semana agora eu tô namorando outro aparelho que eu tô querendo muito Uhum. comprar. E eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, posso comprar? Aham. Aí, aí ela falou, meu filho, a gente tá na obra agora, não dá pra comprar. Não é o momento. Não é o momento. Isso Eu aí. não comprei, Tá certo. né? Esperar mais um pouquinho. No Exato. momento certo vai vir muitas novidades, né, doutor? Por falar em novidade, um dos temas muito levantados nesse congresso que você teve agora recentemente foi o explante, né? Para quem ainda não entende bem, né, doutor, o que que vem a ser exatamente o explante mamário? O explante mamário é uma cirurgia de retirada da prótese, associada sempre com uma reconstrução da mama. Uhum. Essa reconstrução é uma mastopexia sem prótese, ou seja, a gente com os tecidos que tem ali, vamos montar uma mama para essa paciente, certo? Então, é um tipo de cirurgia que é para aquela paciente que não quer mais a prótese, que está em outro momento da vida, que deseja uma mama pequena. Uhum. A gente nunca vai conseguir um resultado de explante de uma mama com o volume de uma prótese. Sim. Às vezes, por menor que essa prótese seja, uma prótese de 200, 220 ou 180, às vezes fica menor do que o resultado desse tipo de prótese. Então, isso tem que ser muito bem falado com a paciente. E muitas, quando já pedem um explante, é o que elas querem, sabe? Elas não querem mais ter o peso daquilo nas costas. Teve uma, por exemplo, que eu explantei há uns 2 meses atrás, que a mama estava atrapalhando ela de correr. Olha só. E aí ela queria tirar a prótese por conta disso. Porque agora ela tá praticando corrida e ela tá em outro momento da vida, e ela não quer mais a prótese. A gente fez o explante nela, tá super feliz, mama pequena, voltou a correr, tá ótimo. Olha aí. Tá vendo? Liberdade. E quais são os principais motivos que levam a paciente a optar por explante? Pode ser alguma patologia, a própria liberdade de poder correr, ter mais autonomia para usar, fazer exercício físico? Quais são os motivos principais que levam essas pacientes a optar pelo Olha, explante, o doutor? que eu mais vejo no consultório é aquele momento da vida depois dos 40 ou 50, depois dos 50 anos, Uhum, que a paciente não quer mais ter que operar a mama de novo por um motivo de prótese. uhum, Ela não quer mais operar essa mama, ela não quer mais se preocupar com isso, e aí ela acaba optando pelo explante por conta disso. uhum. E também tem as situações de exercício físico, tem as situações de moda, um pouco de moda, essa ideia de não ter um corpo estranho, que algumas influencers Natural. uma Parecer mama quanto mais mais natural. Uhum, natural. Tem a parte da influencer, mas tem a parte das próprias modelos, que assim, tem mamas mais naturais. Aquele estereótipo de mulher mais magra e muito volume. sem muito volume na mama e até no bumbum também, hoje em dia é um padrão de beleza mais desejado Mulher do que sequinha aquela mesmo. mulher seca, exatamente. Eu acho que muito por conta também do Monjaro da vida, do Sim, a Ozempic, moda né? agora é Que ser tá magra. secando todo mundo. E Exato. agora o padrão de beleza é você ser mais sequinha, é você ser mais magra, é você ser mais miudinha, mama menor, bumbum menor às vezes, entendeu? Então o que a gente vê é muito um reflexo dessa tendência atual mesmo. Quais são os sinais, doutor, que podem indicar que essa prótese não está sendo mais bem aceita pelo corpo, né? Nós temos hoje a famosa doença do silicone. Eu gostaria que você falasse um pouquinho como que ela se Sim. manifesta, se é esse nome mesmo que falam, né? É o nome popular, né? Mas como que o que que leva o corpo a rejeitar uma prótese, às vezes as mulheres fazerem um explante por algum problema de saúde?
Não, é que assim, geralmente a história começa com uma dor articular, ou Uhum, um cansaço muito intenso, um inchaço corporal sem uhum, explicação, uhum. e que pesquisa hipotireoidismo, pesquisa hiper, pesquisa cortisol, pesquisa um monte de outros diagnósticos, não chega a diagnóstico nenhum, e aí vê em blogs ou em Uhum. Instagram mesmo, doença do silicone, Uhum. vê sobre o assunto, quer tirar a prótese, tira a prótese, melhora os sintomas, sabe? Então, o Então, corpo estava num processo inflamatório ali. isso. Aí o que que a gente entende? Que a inflamação que o corpo estranho causa naquela região da mama pode produzir anticorpos cruzados em para várias articulações, para a musculatura, para o cérebro, para a pele e causando aí diversos sintomas que podem aí atrapalhar a qualidade de vida da paciente. Uhum, perfeito. Como que é feito, doutora, a cirurgia de explante, né? Há diferentes técnicas? Eu sei que você tem uma técnica nova, até estávamos conversando Uhum. sobre isso, tem uma técnica específica, que eu falo assim que no universo da cirurgia plástica, muitos fazem o mesmo procedimento, mas cada profissional tem a sua particularidade ao fazer aquele Sim. procedimento, e isso que o torna único, né? Como que é feita a sua técnica para poder fazer a retirada do implante mamário, o explante? A nossa maior dor, não só nossa do médico, mas principalmente da paciente, é depois que faz o explante, aquela mama fica reta, sabe? Às vezes coloca um sutiã, não dá projeção nenhuma, Uhum, coloca um top de academia, não cria mais projeção. Algumas pacientes ficam bem dessa uhum, forma, é o que elas querem, uhum, mas algumas não ficam tão bem assim, não ficam tão felizes. Então, o que a gente procura com a técnica é ganhar o máximo de projeção possível na montagem da mama mesmo uhum. e associado aí com um enxerto de gordura complementar, que é uma coisa que a Sim. gente viu bastante no congresso, nesse último Uhum. congresso que eu fui, principalmente a montagem da mama, fazer um volume mamário ali, Sem a gordura? localizado sem a gordura, exatamente. Que legal, Usando doutor. a gordura como estratégia só para complementar. Essa é uma. No congresso eles estavam colocando sem a gordura, mas eu Uhum. gosto de complementar a gordura porque a gordura ela complementa no contorno dessa mama e entrega um resultado muito mais bonito na minha visão. Uhum. Sim. E sem falar que a mulher, ela tira ali a prótese, mas não perde o volume 100%, não fica com a mama reta, né, doutor? Justamente, esse é o nosso maior desafio do explante. Uhum. É tirar a prótese e não deixar a mama reta, não deixar a paciente sem projeção nenhuma. É esse Perfeito. o nosso objetivo com o explante. Então, se para isso a gente tiver que montar essa mama várias vezes, deixar um broto mamário ali muito mais projetado e nem que isso demore horas, a gente vai fazer, porque Sim. a paciente quer tirar a prótese, mas ela quer ter um volume por menor que ele seja. Uhum. Nos últimos 2 anos, eu tive, de todas as pacientes de explante que eu fiz até hoje, eu tive 2 pacientes que colocaram prótese de volta. Olha só. Você já fez média quantos, doutor, explante? Eu fiz mais de 100. E hoje a procura aumentou muito, A né? procurar, assim, Tem aumentado. é mais ou menos, todo mês eu faço uns 2 ou 3 explantes. Uhum. Isso sem falar da mastopexia sem prótese, que tem uma demanda muito grande. Uhum. Tem aumentado a demanda demais. A mastopexia sem prótese, ou Uhum. mamoplastia redutora sem prótese. Doutor, o que que vem a ser a capsulectomia e por que que ela é tão importante em muitos casos? A- Primeiramente, eu tenho que explicar sobre a cápsula. É que a cápsula ela é uma reação de corpo estranho que o nosso corpo Hum, faz contra a prótese. sim. Então Forma tipo uma camada ali. ela cria uma camada, uma capa. Uhum. Essa capa é a cápsula e é através dessa cápsula que pode formar corpos
anticorpos contra as articulações, contra a musculatura, contra o cérebro, contra várias partes do corpo, causando doença do silicone. Então, no explante mamário, a gente tem que fazer a capsulectomia, ou seja, retirar a prótese, retira essa cápsula e monta a mama. Perfeito. A gente só não tira a cápsula em algumas ocasiões, só em situações muito específicas, que a gente não retira. Mas, na maioria dos casos, a gente retira sim. O explante, ele é um procedimento seguro, doutor? Existe algum risco? Olha, risco no sentido de cirurgias em geral, né, que existe, mas risco maior de infecção, risco maior de abertura de ponto, não é maior em relação à literatura para outras cirurgias mamárias. E em quanto tempo a paciente, né, ela pode retomar as suas atividades? Qual que é a programação que a paciente deve fazer ao tomar a decisão de fazer o explante? A programação é a gente fazer o preparo funcional da paciente antes da cirurgia. Ela começa esse preparo mais ou menos 2 meses antes da cirurgia. A gente faz um screening em relação a anticorpos, um screening em relação a vitaminas, sais minerais. E aí a gente faz a reposição do que precisar ser reposto com a nossa parte funcional integrativa da clínica. E aí a gente prepara essa paciente para poder operá-la com mais segurança. Em 15 dias ela consegue voltar às atividades normais. Academia 1 mês. Perfeito. Doutor, vou chamar um rápido bloco comercial. O papo tá muito bom. Falar de beleza, de novidades, cirurgia plástica sempre é muito bom. E a gente já volta. Então vocês estão nos acompanhando. Fiquem ligadinhos aí que já voltamos. Não tem como não se curvar à potência da natureza. Além de observar, me resta sentir cada uma de suas paisagens. Não é só bonito, é muito forte. É como dirigir o Haval H6 GT sentindo toda a potência dos 393 cavalos, combinado com os 2 motores elétricos e um motor a combustão. É poder desbravar esse cerrado com uma energia limpa. Essas construções milenares são 3 formações geológicas com milhares de anos, uma sendo construída em cima da outra, formando um cenário único. Se fosse um carro, ele uniria o esportivo ao SUV. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Para aproveitar o melhor de tudo, basta unir o futuro com a simplicidade. Não tem como sair indiferente de um lugar como esse. Estar aqui é ganhar força para seguir adiante. Diferente. E com certeza, totalmente renovado. O único lugar que não dá para desacelerar é dentro do Haval H6 GT. O amanhã chegou na Chapada dos Guimarães. Hello, tomorrow. Conheça a farmácia de manipulação Splendore. Oferecemos um ambiente aconchegante, um laboratório completo para manipular as suas fórmulas e uma linha própria e exclusiva da La Splendore, com produtos de skincare e suplementação. Na Splendore, você pode também agendar uma consulta farmacêutica para obter orientações personalizadas. Visite nossas unidades em Rondonópolis e Primavera do Leste. Splendore Farmácias de Manipulação. Há 11 anos, suplementando saúde. Na Vitaforma, nosso propósito vai além da suplementação. Acreditamos que investir em saúde é construir um futuro de qualidade, energia e vitalidade.
Com nossa linha de suplementos de alta qualidade, como a creatina, a VitaCarb, Vital Q12, a melatonina, o ômega 3 e a creatina em goma, oferecemos soluções práticas e eficazes para quem busca viver mais e melhor. Escolher Vitaforma é priorizar sua saúde e a sua longevidade. Somos mais que uma marca de suplementos, somos um parceiro na sua jornada de bem-estar e evolução. Vive intensamente. Invista em você. Vitaforma, uma nova forma de viver a vida. Voltamos com mais um Dr. Cash. Vocês que não estão nos acompanhando desde o início, chegaram agora por aqui, eu sugiro você a voltar a esse conteúdo que está muito importante. Hoje estou aqui com um convidado muito especial, Dr. Alexandre Veloso, ele que é um cirurgião plástico muito reconhecido, renomado, uma referência no nosso estado, é nosso parceiro já há alguns anos, sempre está aqui trazendo muita informação de qualidade, esteve recentemente num congresso, cirurgia plástica, trouxe para a gente hoje um tema que foi muito abordado, inclusive, nesse congresso, que é o explante. E a gente vai continuar aqui, então convido você a continuar conosco. Doutor, aspectos emocionais e decisão, né? A decisão de retirar as próteses pode ser difícil para algumas pacientes. Como que é esse processo emocional para elas? Como que você lidar com isso? Na realidade, a maioria das pacientes, quando querem fazer o explante, elas têm um desejo de liberdade muito grande. Um desejo de liberdade em não ter que reoperar, não precisar se preocupar com a prótese, com o corpo estranho, ou ficar livre daquele corpo estranho que pode estar causando mal a ela. Uhum. Hoje em dia, tem a ideia do wellness, a ideia do bem-estar, ela é muito, ela tá muito forte. Então, junto dessa ideia, tem aquele conceito da paciente ter uma qualidade de vida, dormir bem, se exercitar, comer bem e viver de uma forma adequada, sem bebida alcoólica. Então, o conceito do explante está justamente neste meio com essas pacientes que se olham o seu corpo, veem que tem que tem uma prótese, que tem uma bunda muito grande, que já não cabe mais aquele conceito, aquela mudança dela de vida, que antes ela era uma Ela não se pessoa, reconhece mais. antes ela era uma pessoa que saía à noite, que usava um decotão, usava roupa mais provocante. Agora tá fazendo corrida de manhã cedo. Agora tá fazendo bike, tá fazendo pedal, agora tá dormindo cedo, acordando 4:30 da manhã. É um novo momento, É um uma novo nova momento, fase. uma nova fase. Isso nessas pacientes, prótese geralmente não combina muito. Então, marca uma virada de chave, um novo ciclo na vida da mulher. Marca um novo ciclo, exatamente. Perfeito. Pode ser que daqui a alguns anos a gente veja aí algumas pacientes que fizeram explante Recolocando. quererem colocar prótese. Isso pode acontecer justamente por uma mudança de ciclo de vida, de fase, de momento mesmo. Esse perfeito. é o momento do wellness. Pode ser que daqui a alguns anos seja momento de um outro conceito. Um outro conceito, né? Exatamente. E aí por aí vai. Por aí vai. Existe algum preconceito, doutor, em relação ao explante, tanto no meio médico quanto social? Você identifica algum preconceito? Não identifico, não. O que eu identifico são as pessoas que no consultório tem aquela paciente ainda que quer colocar prótese. Esse público não acabou. Ele existe, ele é muito comum no nosso dia a dia. Não, pelo fato da gente estar falando de explante, não significa que a gente só está fazendo explante no consultório. Não, pelo contrário. A nossa maior cirurgia ainda é prótese de mama. Mas o que a gente percebe é este novo comportamento de algumas mulheres, principalmente nesse meio wellness, nesse meio em que ela não quer mais ter esse corpo estranho, nesse meio em que ela
ela quer ter uma qualidade de vida melhor, então aquele cansaço pode ser da prótese, então vamos remover essa prótese. Ela está muito inserida nesse contexto. Perfeito. Quais relatos mais marcantes que você já recebeu de pacientes que realizaram aí o explante, doutor? Que chegaram, te agradeceram, te marcou? Qual relato, os relatos que mais te marcaram? Não, são alguns, assim, porque tem aquela paciente com quase 60 anos de idade que quer fazer um abdômen. Teve uma, por exemplo, que fez abdominoplastia e fez o explante mamário com a mastopexia. E ela falou que ela não queria mais essa prótese porque justamente ela não quer mais se preocupar em fazer cirurgia plástica, porque, segundo ela, já estava muito velha. Meu Deus, olha o Não, preconceito. olha só, né? Preconceito. Não, ela quase 60 anos. Eu falei, você só tem 60 anos. Sim, tá Pode nova, ser que na flor da você tenha, idade. pode ser que você opere, que você queira operar daqui 10 anos, fazer um lifting facial, fazer alguma outra cirurgia, e você tem tudo para ter condições de ser operada mesmo. Mas a gente vê esse movimento dessas pacientes que, assim, mais na quinta década, sexta década, que elas querem não precisar mais se preocupar com isso. A gente tem a outra vertente também da que começou a correr. A paciente de 2 meses atrás que está super feliz com a mama pequena dela, porque agora ela está conseguindo correr. Sem o peito ficar se mexendo, Se se movimentando. movimentando. Sim. Deve ser um incômodo muito grande, né? Imagina pular uma corda com o peito grande. Deve ser horrível, né? Então, assim, são essas... E sem falar o seguinte, essa paciente, por exemplo, ela já trouxe a mãe dela pra gente operar, já trouxe 2 amigas, entendeu? Assim, não necessariamente querendo explante, mas assim, querendo fazer cirurgia plástica, de tão grato que elas ficaram, entendeu? Que Gostaram do bênção. resultado e tá indo. É muito bom, né? Eu falo assim, poder transformar vidas, né? Trazer para a mulher uma virada de chave, o início de um novo ciclo através do dom maravilhoso que Deus te entregou, da profissão que você escolheu, ou melhor, foi escolhido para exercer, porque eu acho que quando nós vivemos o nosso propósito, como eu vejo que você vive o seu ali, não é você que escolheu a profissão, ela te escolheu, né? Sim, É muito bom. Eu acho que paga qualquer esforço, paga qualquer sacrifício que você tenha feito pela sua profissão, porque eu acho que isso que traz sentido. O retorno financeiro ele passa a ser uma consequência, exato. né? Assim, a gente trabalha muito, assim, a gente trabalha demais, o nosso dia a dia é Sim. muito corrido, Escasso tempo, porque o tempo é quase 3 meses para marcar um escasso, podcast com ele. o tempo é muito escasso, assim, a rotina é muito pesada, mas pergunta se você quer uma outra rotina. Não Não, quer. não quero, É não quero. gratificante. Eu quero continuar fazendo o que eu faço e da forma como eu faço, eu tô feliz da forma como eu estou. E logicamente que a gente quer melhorar em alguns aspectos, não só aspectos técnicos, mas em aspectos como a gente já estava falando antes aqui, né, Estrutural, de né? estrutural, de conseguir melhorar, dar mais valor na hora trabalhada, nesses aspectos. Mas assim, Sim. eu não quero, Deus me livre, por exemplo, ficar em casa sem fazer nada. Não, a gente não nasceu para ser Não improdutivo, né? Nascemos para consegue. produzir. Eu falo assim, Sim, o profissional ele tem que caminhar por uma vertente onde ele tenha aí a valorização do seu tempo, porque assim, você está jovem. Então você está num ritmo de trabalho frenético que a sua saúde, a sua idade lhe permite. permite. Mas por quantos anos você vai querer viver assim? Você vai querer chegar aos seus 50, 60 dessa forma, nesse ritmo? Exato. Acredito que não. Então, eu acho que a maioria não vai querer. Então, o Sim, que que você tem que começar a fazer? Plantar para que você possa ter a sua hora trabalhada, mais valorizada, né? Em decorrência exato. da sua expertise, do seu investimento, da sua experiência. Então, acho assim que é o caminho, é o trajeto, né? Você ir melhorando, aprimorando para você poder diminuir o ritmo sem diminuir a Sem diminuir receita. a receita, exatamente. É Esse, isso aí. esse é o maior desafio, né, Mas é da possível, nosso tá? dia a dia. É Exato. possível. Ale,
Expectativas e resultados, né? Como que fica o resultado estético depois do explante? Precisa associar algum lifting ou outro procedimento? Então, assim, a expectativa da cirurgia do explante é ter uma mama menor. Uhum, Geralmente, de todas essas mamas que eu operei, duas a gente fez só a retirada da uhum, prótese, não precisou fazer tratamento de glândula, porque a mama já estava bem consistente montada, não precisou fazer nada. Então sim. foi Já tinha uma boa basicamente, estrutura ali. já tinha uma boa estrutura. Mas a maioria tem que fazer a mastopexia para poder levantar essa mama. A gente não apenas retira a prótese e a cápsula, a gente tem que montar ela. É aí que é o desafio da gente conseguir deixar essa mama com uma projeção Uhum, pequena, mas uma projeção de forma que ela vista um sutiã, apareça alguma coisa, de forma que ela vista uma blusa, apareça algo, que uhum, é o maior objetivo delas. Elas não querem ter aquele volume grande, mas elas querem ter algo. com certeza. Existe algum protocolo que você indica, né, pré, pós-operatório, para otimizar a cicatrização e recuperação da autoestima das suas pacientes? Existe algum protocolo que você faz no pré-cirúrgico para que essas pacientes possam terem uma cirurgia e um pós-operatório mais tranquilo? Então, na nossa cirurgia plástica com olhar mais integrativo, a gente Uhum, consegue repor as vitaminas e os sais minerais que é, levam a ter uma boa cicatrização. E no pós-operatório mais imediato, a gente uhum, faz algumas medicações também para poder bloquear essa inflamação, porque a gente sabe que uma inflamação perpetuada, ela vai causar uma cicatriz mais intensa, uma cicatriz mais grossa, uhum, uma cicatriz hipertrófica, que a gente sim. sabe até um queloide. Então, a gente faz esse protocolo, eu tenho feito, já vai fazer anos já que eu inseri esse protocolo, e a gente tem resultados formidáveis, porque e sem falar do seguinte, a mudança de estilo de vida das pacientes. Tem, um- tem um cardápio que a gente faz Hum. no pós-operatório que Ah, obriga a paciente um mês a comer só aquilo lá. que legal. Isso influencia muito no resultado do pós. Influencia demais, mas muitas sofrem muito. Uhum, Por quê? Porque não é com todas as pacientes que a gente consegue mudar promover essa virada de chave para se alimentar adequadamente. sim. Então, é uma ou outra só que tem essa mentalidade em relação à alimentação, que cuida da alimentação, a maioria não cuida. Uhum, Então, nesse primeiro mês que a gente impõe esse cardápio para paciente, é, é, que é elaborado juntamente com a minha nutricionista, ela sofre muito. uhum. Elas sofrem muito. Mas aí consegue adquirir um resultado melhor. Acabou o primeiro mês, elas falam, doutor, já posso comer de tudo? Ai, meu Deus. Aí eu falo, não, não pode comer de tudo mais, nunca mais na sua vida. É, gente, porque eu falo que a cirurgia plástica, assim como os emagrecedores que estão muito em alta, não é fórmula milagrosa. Uhum, É, eu falo que tanto a cirurgia plástica quanto os emagrecedores têm que servir como mola propulsora para que você tenha um incentivo a mudar de vida, para que você preserve ali aqueles resultados. Há um investimento não só financeiro, mas de tempo, né, que exato. você faz ali. É, o sofrimento também do pós-operatório, né, porque uma recuperação de cirurgia plástica não é fácil. A gente sabe que não é, né? Ele tem o lado bom, que é os resultados futuros, Uhum, mas existe ali um processo que você tem que atravessar. Então, colocar tudo isso a perder por uma falta de mudança de mentalidade é muito ruim. Eu sim, acho que a primeira coisa que uma mulher deve fazer quando ela opta em ter uma melhora na sua autoestima, melhorar algo no seu corpo que a incomoda, é melhorar, mudar a sua mentalidade. É mudar primeiro aqui a mente. Olha, eu vou exato. fazer porque isso aqui me incomoda, mas eu vou ter que tomar algumas medidas para que eu possa manter e me tornar a melhor versão. Isso. E isso tudo começa com dieta e exercício físico. Não tem E segredo, aí, né? para você pelo menos começar numa dieta adequadamente, existem as medicações para isso.
Então, a medicação ela vem justamente neste momento que a paciente está se adaptando à nova dieta e, consequentemente, ela está ali naquele momento de sofrimento ainda, se readaptando tudo mais. Então, a medicação consegue segurar. Mas depois de 1 mês, 2 meses da medicação, a gente tira a medicação e aí é por conta. Aí vê como é que ela se reeducou. Com certeza. Tem paciente que tem que voltar. Tem paciente que volta e precisa da medicação de novo, mas aí vai e é nessa luta. Nessa luta. Gente, não tem fórmula secreta, tá? Não tem fórmula Tem que estar secreta. disposto a pagar o preço, se você quer permanecer Exato. bonita, né? Tem que estar disposto a pagar o preço e usem, né, o que nós temos hoje de avanço na cirurgia plástica, na medicina, a favor de vocês para serem um incentivo para essa virada, né? Porque eu falo assim, Ale, não é só sobre um corpo bonito, é sobre longevidade, é sobre saúde, né? Sim. Qualidade de vida. A gente caminha para uma sociedade com uma expectativa de vida maior. E hoje nós temos a oportunidade de escolher como a gente quer chegar lá, né? A nossa geração possivelmente vai ser uma geração dos 100 anos, né? Assim, ela enxuta, né? Enxuta Todo mundo com a barriguinha bem, todo chapadinha. mundo bem, todo mundo fazendo todo mundo se alguma arrastando, coisa. não. Ninguém se arrastando, sim. Perfeito. Essa é a nossa perspectiva. A gente vê essa mudança até no olhar da cirurgia plástica mesmo, essa associação, né? Da integrativa com a cirurgia plástica, né? Eu preparar um corpo para receber um procedimento. Sim. Eu cuidar desse corpo pós-procedimento. Assim, nós não tínhamos esse olhar na cirurgia plástica até um certo tempo atrás. Exato. Já pensou daqui a alguns anos eu operar uma tripla numa paciente de 80 anos? Pois é, tá vendo? Vai aumentar as cirurgias plásticas. Vai aumentar as cirurgias plásticas, Vai, porque vai 80 anos daqui a pouco a paciente com 80 anos vai estar Está muito apta. bem, vai estar apta a aguentar uma cirurgia certeza. grande, né? Então, certeza. espero poder fazer isso ainda. Com certeza. Ale, muito bom receber você aqui sempre. Obrigado. Sempre muito gostoso bater um papo com você. Sempre traz muita informação de qualidade. Adoro estar na sua companhia. Quero que você deixe aqui para quem está nos acompanhando nas suas redes sociais e um recado muito especial para quem está nos acompanhando, né? Que tem essa vontade de fazer o explante, mas ainda tem um pouquinho de receio. Qual recado você deixaria? Certo. Minhas redes sociais, principalmente o Instagram, dr.alexandreveloso. Tem um TikTok. Estamos começando o TikTok também também. agora. Aham. O TikTok é Dr. Alexandre Veloso. E sobre a paciente que deseja fazer o explante, você tem que pensar se é isso mesmo que você quer para sua vida. O resultado que você vai ter é uma mama pequena, mas você vai estar livre de uma possibilidade de ter que operar novamente a sua mama. E isso pode ser libertador para algumas pacientes. Não necessariamente, se você tiver um problema articular, se você tiver um problema de inchaço, a retirada da prótese vai resolver o problema, não necessariamente. Em alguns casos resolvem. Mas não espere que isso possa resolver com certeza e 100% das vezes, que pode ser que não. Mas se você deseja, principalmente, não se preocupar mais com a sua mama e a prótese está te atrapalhando a fazer uma atividade física, o explante é para você. Perfeito. Ale, muito bom receber você aqui. Muito obrigada pela sua participação. Espero você aqui em breve. Não demore tanto a voltar aqui, tá bom? Tudo bem. Trazer novidades pra gente. Vocês que nos acompanharam, eu falo sempre que a informação ela só começa aqui. Ela continua através de você, que pode compartilhar e fazer com que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas possíveis. E se você não é inscrito aqui nesse canal ainda, se inscreva. Compartilhe, mande aviãozinhos para amigos, familiares e olha, acione aqui em cima o sinal de notificação, porque todos os conteúdos que são anexados aqui, você terá acesso aí em primeira mão. Eu espero vocês aqui amanhã com mais um Dr. Cash nesse mesmo horário. Até lá!